Quais foram as principais limitações que você transcendeu através de um curso em milagres? Com certeza foi ter ido além dos impulsos de raiva. Era uma coisa que acontecia bastante comigo, geralmente quando eu estava em algumas conversas e conversando com alguém assim, e alguma coisa soasse como se alguém tivesse me diminuindo, assim, ó. Sempre quando eu estava numa situação em que alguém falava alguma coisa que soasse como se a pessoa estivesse me julgando, me rebaixando ou dizendo que eu estou fazendo alguma coisa de errado, eu me exaltava, assim. Eu tinha vários episódios de brigar com as pessoas na rua, ou de me exaltar, de falar alto, né, de questionar, de bater boca, assim, e eu não me importava se tivesse as pessoas assistindo ali. Eu me lembro que eu tinha muitos impulsos de raiva desse lugar. Por quê? Porque eu ouvia muitas coisas de dentro dessa percepção, como se as pessoas estivessem me julgando. Aí, quando eu passei a assumir responsabilidade, não, isso que essa pessoa está falando eu estou escolhendo a maneira como eu quero interpretar isso que essa pessoa está falando. Eu estou escolhendo colocar essa percepção como se ela estivesse me julgando. Às vezes a pessoa estava me dando, sei lá, me perguntando por que que eu fiz alguma coisa, e eu já entendia como se a pessoa estivesse desconfiando de mim, né? E quando eu passei a assumir, eu estou escolhendo a maneira como eu quero interpretar essa pergunta, isso que essa pessoa está falando, ou esse comentário, ou uma coisa que ela está citando da vida dela, né? Eu estou escolhendo usar isso que ela está falando para me comparar e para ficar nessa interpretação. Quando eu comecei a observar esses momentos e o momento em que eu escolhia ir para aquele lugar assim de querer já ficar batendo boca, né? Aí eu parei de ter essas explosões, assim, ó, de ter esses impulsos de raiva. Mas foi um treino, né? Eu tive que aprender a me observar e a prestar atenção nesse momento em que você coloca essa interpretação. Então, essa foi uma das principais mudanças, assim que aconteceram dentro desse percurso. Uma outra foi soltar essa necessidade de agradar. Eu me lembro que eu fazia isso muito, né, no trabalho, assim, ó. Eu tinha muito medo de falar não quando eu queria dizer não. Um exemplo, um aluno desmarcava uma aula e pedia para repor no outro dia, e às vezes eu estava lá já na hora para dar aula e a pessoa desmarcava em cima da hora. E eu tinha um receio de falar que eu não ia remarcar, porque eu já estava lá no horário, né? E então eu tinha medo, porque eu pensava que a pessoa ia parar de treinar comigo, ia perder aquele dinheiro que ela me dava. E aí eu sempre fazia um monte de concessões, assim, fazia um monte de coisas para agradar, para que a pessoa tivesse uma imagem boa de mim. E isso foi uma coisa que eu parei de fazer, né? Eu parei de falar e de fazer coisas para agradar, principalmente no trabalho. Eu tinha um receio, por exemplo, de querer aumentar a minha hora-aula, aumentar o valor ali do meu trabalho, porque eu ficava pensando, né? Tinha aquela sensação como se eu não merecesse ou como se a pessoa não fosse gostar se eu fosse falar aquilo de forma clara. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer é exatamente ser claro nesses aspectos, assim, né? Não ver problema em falar alguma coisa. Mas claro que eu tive que observar as interpretações que estavam ali por trás também, né? Esse medo da rejeição, tem essa sensação, essa certeza de que eu vou perder alguma coisa porque a pessoa não vai gostar do que eu vou falar. Então, conforme eu fui observando essas interpretações, automaticamente eu fui retirando, fui saindo dessa necessidade de agradar. Então, uma das principais limitações, né, que a percepção foi além, é dessa necessidade de agradar, falar ou fazer coisas para agradar o outro, principalmente no trabalho, né? E quais as principais limitações que ainda permanecem? São limitações mesmo ou hábitos? Eu não considero uma limitação, mas é um pensamento que eu tenho que ficar atento, né? É um hábito mental que eu percebo que a mente pode retornar para isso, assim, por conta desse vício, desse condicionamento. É uma preocupação com a falta, né? Sempre tem uma vozinha, assim, uma preocupação se eu vou conseguir pagar as contas, né? E aí, geralmente, tem pensamentos, assim, de querer me organizar para ficar acumulando mais dinheiro ali, não gastar aquela quantidade ali. Tem uma vontade de controlar, tem um medo, principalmente de me endividar de novo. Um outro dia eu estava numa situação, né, que eu fui pagar uma questão no restaurante, começou a falhar ali o aplicativo no celular que não estava pagando e me deu uma sensação de vergonha, como se fosse uma humilhação, assim, de pensar que eu não ia poder pagar aquilo ali, que era uma coisa que eu experimentava, né, muito. Então, eu percebo um impulso da mente de ficar querendo controlar para não passar pela falta. E aí eu vejo, né, que são pensamentos que são recorrentes, assim, é como se fosse um hábito mental. Essa é uma questão que eu tenho que ficar atento.
mas eu não considero como se fosse uma limitação, porque não é como se isso me acometesse ou se isso me impedisse de alguma coisa. Não, são pensamentos e são historinhas que eu sei que eu tenho que ficar atento, porque são recorrentes. Como você tem atuado nesses bloqueios à totalidade? Uma coisa que com certeza contribui, né, para não ficar se confundindo com essas interpretações, é manter-se consciente da verdade da existência. Isso com certeza é uma coisa que realmente mudou na minha experiência e passou a ser, né, uma vivência. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, tem uma coisa que eu me lembro que é a certeza de qual é a verdade da existência. Existir é ser só imutável. Então, existir não é isso aqui, né? No começo desse percurso com o curso em Milagres, eu me lembro que participar dessas ferramentas, desses estudos que me lembravam isso, soava como se fosse um peso, como se eu tivesse tendo que fazer alguma coisa que eu não queria. Mas depois de um momento, é como se uma chave tivesse virado, assim, eu passei a sentir vontade de lembrar que existir não é ser um corpo. Então, o que me ajuda a atuar nesses bloqueios à totalidade? O tempo todo manter-se lembrando da verdade da existência, que é o que a metafísica diz o tempo todo, né? Nada real pode ser ameaçado. Mas não é como se eu ficasse me esforçando para fazer isso, ou alguém se esforçando para fazer isso. É como se eu quisesse só fazer isso, né? Mas não é eu, João. É como se existir verdadeiramente ou viver nessa percepção aqui, né? É como se a melhor coisa que se tem para fazer é passar o dia se lembrando apenas disso. E com certeza isso é uma coisa que contribui e muito para lidar com esses pensamentos, com essas vozes que vêm assim, ó, ou com essas interpretações quando você quer ficar se misturando ali com coisinhas, com interpretações, quando, nesse exemplo da falta, por exemplo, quando eu quero ficar me misturando ali com um pensamento de preocupação. Tem sempre essa lembrança. A totalidade é. A existência é algo inameaçável, não muda. E aí, é isso que facilita observar esses pensamentos com uma sanidade, porque é como se você não ignorasse, você não nega esse pensamento, mas você sabe simplesmente como é que você lida com ele, por causa dessa consciência de qual é a verdade da existência. É isso.